Eu venho do sertão do estado de Pernambuco, moro na capital desde o ano 2000. Trabalhava no setor privado, já tive uma experiência mais antiga na FUNASA, em 2013, por 9 meses. Saí porque eu recebi uma proposta de emprego para trabalhar na Ambev, onde eu vim exercer a profissão de representante comercial. Depois desse período de experiência, eu fui demitido. Eu estava desempregado quando apareceu a oportunidade da seleção um pouco simplificada novamente por uma agência socioeducativa da FUNASA, e foi onde eu vim parar aqui. Eu trabalhei em mais ou menos umas 7 empresas aqui em Recife, no decorrer do tempo, 7 lugares, mas como agente socioeducativo por um período mais prolongado de tempo, estou aqui no Casem Rosarino. Sou casado, tenho uma filha e planejando muitas coisas para o futuro. Espero, né? A gente não consegue, por questões de obrigação profissional, tanto eu como minha esposa, fazer o isolamento. E ficamos com medo de realmente ser contaminado pela doença. Então a gente não tem a oportunidade de algumas pessoas de poder trabalhar de forma virtual, em casa. Nosso trabalho a gente tem que ir para o local. E realmente a gente fica com receio de repente ser contaminado. Também temos uma criança que fez 5 anos agora, que é grupo de risco, né? Também vimos várias pessoas de conhecidos morrendo, de família, e fica com dificuldade por conta disso, né? Que a gente não pode ficar isolado, a gente é obrigado a sair. Com dificuldade nesse ponto que eu quis falar. A ansiedade vem pelo sentimento de medo, de repente você pegar, porque nós temos somente um carro, né? Minha esposa tem que ficar com um carro porque ela trabalha em um local bem mais distante. E eu tenho que vir a pé, porém, como a gente ficou um período dando apoio em algumas unidades, eu tinha que pegar 2 ônibus voltando para casa. E os coletivos não estavam respeitando. Então o que acontece? No momento que eu vinha no local em que a gente ficou dando apoio e descia na Abdias, no CENIP, eu tinha que pegar 2 ônibus para chegar em minha residência. E com isso, eu ficava ansioso. Com resiliência, porque eu tinha que cumprir o meu dever. Eu tenho o sentimento de que eu tenho que cumprir minha obrigação. Então, o ponto da resiliência que eu quis falar é isso. Eu, a princípio, achava que não, porque começou a ver os comentários internacionais, a gente vê nos telejornais essas informações, porém, foi decretado pandemia pela Organização Mundial de Saúde após o carnaval, inclusive, que o nosso país foi permitido ter. Então, eu achava que isso não era essa gravidade toda. Quando começou a haver muita casos de morte e tal, principalmente em pessoas conhecidas minhas, aí eu realmente passei a ver a gravidade. Então eu realmente percebi que se tratava de uma doença grave. Foi uma doença que, infelizmente, no nosso país foi muito politizada por 2 lados ideológicos. As pessoas não estavam demonstrando muita preocupação. Era muita teoria de conspiração e, infelizmente, eu achava que isso era balela, sabe? Coisa de política. Mas quando começou a morrer muita gente, os hospitais tudo lotados, e na minha família e conhecidos falecendo, aí eu fiquei com medo. Por isso que eu declarei que isso é uma doença grave. Depois de uns 2 meses que veio esse sentimento, eu percebi que realmente se tratava de doença grave. Um mês, 2 meses, eu ainda estava achando que isso era briga de ideologias políticas, tal, por conta disso, daquilo, e muita teoria de conspiração. Eu realmente não estava muito preocupado. Eu chegava a usar máscara, mas não estava com a atenção necessária com relação a certas higienizações e tudo. Até porque minha esposa foi obrigada a trabalhar no carnaval fazendo a segurança pública. E se a gente imaginasse que chegar a esse ponto, né, você fica assim imaginando, teve o carnaval, todo mundo brincando, outros trabalhando. Então não era para, se fosse doença grave, não era para ninguém estar tendo festa, né? Era para estar tudo trancado. Se a gente não pegou no carnaval, tendo que trabalhar em pleno lugar da madrugada, dentro das fileiras do bloco, fazendo a segurança como ela teve que trabalhar.
e não pegou, ela disse que foi um milagre de Deus, porque tinha gente de todo canto do planeta no lugar da madrugada e eles têm que trabalhar lá, fazendo a segurança. É o sentimento que ela teve também. Ela pensou que não era grave também, porque senão não tinha tido carnaval. O pensamento dela, né? A OMS eu acho que demorou a declarar, né? Mas que essa doença realmente estava grave, tá? E que o carnaval provavelmente espalhou para o resto do país. Eu creio que a gente vinha fazendo um trabalho com os adolescentes do CASEM que vinha tendo uma evolução em termos de a medida socioeducativa ser cumprida no sentido do que ela realmente é, que é socioeducar. E que, infelizmente, o fato de alguns adolescentes terem sido liberados por conta da pandemia e tudo mais, fez com que alguns meninos que ainda não estavam com uma mudança real, ou não estavam ainda com um entendimento sobre o que eles tinham que fazer, o que eles tinham que cumprir, o que é certo e errado, infelizmente fez com que esses meninos lá fora foram, eu soube até comentar, alguns já estão presos novamente, e eu soube até que um chegou a falecer, ser assassinado. Isso foi triste porque a gente aqui estava fazendo um trabalho onde estava surtindo um efeito, mas precisava de um prazo maior, de um tempo maior. E esse tempo foi, devido à pandemia, foi encurtado. Eles foram liberados, não chegou a ter a fixação na mente com relação à mudança, e isso ocasionou que eles voltaram, foram praticar crimes ou se envolver com alguma coisa, e a maioria eu soube que está preso. Nesse ponto eu creio que a proposta pedagógica foi prejudicada. Eu creio que sim, né? Dá para ser retomada. Eu falo com relação à unidade que eu trabalho. Eu não sei como é o gerenciamento em outras unidades, mas na unidade que eu trabalho eu creio que sim, dá para a gente administrar isso. Tomando as medidas necessárias de cuidado, principalmente com a volta da aula, ou pelo menos os profissionalizantes, para que eles voltem para a sala de aula, não ficar somente no CASEM. Eu particularmente fico triste, eu não estou aqui trabalhando só pelo dinheiro, eu também tenho um sentimento de cumprir um dever e um juramento pessoal que eu fiz se eu conseguisse arranjar um emprego na época em que eu estava desempregado. E eu fiz um juramento pessoal de cumprir da melhor forma possível salvar, o ajudar, o contribuir da melhor forma possível um adolescente que fosse. Se tiver um que for possível salvar, já era, eu já tinha cumprido um dever. Então eu fiz um juramento pessoal quando eu vim trabalhar aqui. Eu sou uma pessoa muito religiosa e tenho o sentimento de que se um agente resgatar, um agente salvar, a gente cumpriu o dever. Mas que tinha vários que a gente estava conseguindo humanizar, transformar, conversar, não somente do ponto de vista educacional, mas também uma formação moral, você dar uma palavra, você dizer uma coisa que é algo que está errado. E às vezes as pessoas nunca tiveram alguém para conversar com eles sobre isso. A casa em si, a gestão, as equipes técnicas, então tudo estava contribuindo para o bom andamento, do bom sistema socioeducativo. Particularmente, eu tenho isso como juramento pessoal que eu fiz, para, nas minhas 24 horas em que eu estou trabalhando, não somente exercer uma função de segurança, que também faz parte da nossa função, embora muita gente ache que não, mas a gente aqui trabalha fazendo também segurança, mas também no sentido de socioeducar realmente. E isso eu sempre me esforcei para fazer uma conversa mais próxima, e eu acho que os agentes, às vezes, no decorrer das 24 horas, têm uma proximidade maior, um contato maior, nas 24 horas. Né? Então, nessas 24 horas, eu tentava conversar, convencer e mostrar um melhor caminho para alguns adolescentes, que me dava essa abertura. Né? Esse é o meu pensamento.
registro aí de uma frase que eu recebi de um religioso. Eu ia passando na rua, ele me entregou agora nesse período de pandemia, e eu meditei muito sobre isso aí. E terminei que memorizando, por isso que eu escrevi. Se a gente não tiver fé e acreditar numa mudança superior, um discernimento que exista algo maior que nos ajuda a trilhar o caminho, eu penso que fica com a vida mais vazia, a vida fica mais difícil, tudo fica mais nublado. E as coisas têm a tendência a esclarecer mais, iluminar mais, quando a gente põe uma fé acima que nos ajuda a superar as dificuldades. Esse é o meu pensamento.